E por último, o Vega. Para falar do Vega, eu preciso falar de uma outra coisa com vocês antes. Eu preciso falar de volatilidade. Tipo aquele filme, a gente precisa falar sobre o Kevin, a gente precisa falar sobre volatilidade. Aqui eu vou pedir um tempo para vocês, tá? Dá uns 10 minutos, 12 minutos que você vai entender o que é volatilidade agora, tá bom? Vamos lá. No mercado de opções, a gente já viu. Então vamos lá, ó, desde o zero, tá? Eu quero começar a minha linha, a minha linha de raciocínio desde o zero e a gente vai chegar lá, tá? No mercado de opções, então, a gente já viu que o preço depende de 5 fatores. Dos 5 fatores, 4 você consegue entender facilmente. O preço do ativo objeto é quanto vale a ação. Ela pode subir ou cair, beleza. O strike é quanto você tem o direito, né, de comprar ou de vender. Tudo bem, ele também é simples. Tá? O tempo até o vencimento, ele também é simples. E os juros, ele também é simples. Sim, a gente consegue entender os 4, a gente sabe de onde ele vem. Tá? Se você reparar também, dos 4 fatores, o tempo não é um fator que pode mudar imprevisivelmente, concorda comigo? O tempo eu sei que se hoje falta 20 dias, amanhã vai faltar 19, depois vai faltar 18. O strike ele não muda, tá? E os juros, ele muda, ele pode até mudar, mas ele interfere muito pouco. Então a gente fica com 2 fatores, ó, até o hang loose do Ronaldinho, você fica com 2 fatores que de fato interferem no preço da sua opção, que é o preço do ativo objeto e a volatilidade. Só que o movimento do preço do ativo objeto, você já sabe como é que é. Você já viu. Ele sobe, ele cai. Num dia ele tá mais caro, no outro dia ele tá mais barato. Tá? Se for CSN, ele tá sempre mais caro. Se for IRBR, tá sempre mais barato. Aí você vê. Mas basicamente o preço do ativo objeto, ele a gente entende. Agora, e volatilidade? O que é isso? Não existe um mercado de volatilidade. Existe, mas você não consegue ir lá e falar assim, quero comprar volatilidade agora. Quero fazer isso. Você não consegue fazer isso. Tá? Volatilidade é um conceito. Mais ainda, volatilidade é um sentimento. Olha que frase bonita. Volatilidade é um sentimento, porque é de fato. Tá? Existem 2 tipos de volatilidade. Existe a volatilidade histórica e a volatilidade implícita. Tá? Vou explicar para vocês o que é cada uma delas. A volatilidade histórica e a volatilidade implícita. Tá? A volatilidade histórica, basicamente, ela é quanto que aquele papel se movimenta. Se você já estudou um pouquinho de estatística, você já deve ter ouvido a palavra desvio padrão. Né? Desvio padrão nada mais é do que quanto, tá, que uma amostra está longe da sua média. Ou seja, quanto mais longe os dados de uma amostra estiverem de uma média, desculpa, quanto mais longe os dados de uma amostra estiverem da média dessa amostra, maior é esse desvio padrão. Quanto mais próximo os dados de uma amostra estiverem da média, tá? Quanto mais próximo, menor é esse desvio padrão. Volatilidade histórica é desvio padrão do papel. Quanto que esse papel está longe da média? Vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Vamos pensar aqui um exemplo juntos. Ó, imagina que você tenha a amostra A e a amostra B. É mais bonito do que a amostra, você tem o papel A e o papel B. Tá? Ó, imagina o papel A no dia, ó. Eu vou botar aqui, ó, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Tá? Bastante atenção aqui, ó. O papel no dia 1, tá? Ele tá valendo R$ 15. Aí ele cai para 14, aí ele sobe para 16, aí ele cai para 13,
Aí ele vai para 17. Aí ele volta para 15 e fica no 15. Tá? Quanto que é a média desse papel aqui? 15. Tá bom? Agora vamos pensar um papel que começa também no dia 1 a 15 reais. Tá? Aí ele vai para 20. Aí ele cai para 10. Aí ele sobe para 12. Aí ele sobe para 18. Aí ele cai para 15, fica em 15. Quanto que é a média desse segundo papel? Espero que dê 15. Deu 15. A média desse segundo papel, aí, ó, peguei uns números que davam a média de 15 também, né? Beleza? Qual que é a questão? Se eu plotar um gráfico, vamos ver se eu consigo plotar esse gráfico. Ó. Se eu plotar esse gráfico, vamos ver se ele vai ficar bom. Não. Calma. Se eu plotar esse gráfico aqui, e depois eu adicionar calma, eu tô fazendo uma coisa que vocês vão entender aqui. Gente, olhando esse gráfico, tá? Olhando esse gráfico, onde os azulzinhos é a amostra, o papel A e o laranjinha é o papel B. Tá vendo? A média dos dois tá mais ou menos aqui, opa, tá mais ou menos aqui nesse 15 aqui, ó. Tá bom? A média é aqui, ó, nesse 15 aqui, tá? Qual tá mais longe da média? Eu vou botar até, vocês concordam comigo que olhando esse gráfico, você percebe de olhar para ele que o azul fica mais próximo da média, a média é igual. O azul está mais próximo da média do que esse daqui. Logo, se eu calcular o desvio padrão desse papel e desse papel, esse desvio padrão é muito maior do que esse. Logo, a volatilidade histórica do papel B é maior do que do papel A. Ficou claro o que é volatilidade histórica? É quanto que o papel no passado se distanciou da média. Beleza? Eu acho que vocês entenderam com essa explicação o que é volatilidade histórica. Agora, o que é volatilidade implícita? Antes de falar o que é volatilidade implícita, a gente tem que pensar uma coisa. Volatilidade histórica, ela é igual para mim, para o Segala, para o Vanderlei, para a Adriana, para o Felipe, para o Reinaldo e para o Arthur. Concorda? Se a volatilidade histórica é uma conta matemática simples sobre o passado de um papel, então, se eu fizer a conta e você fizer a conta, a gente vai chegar no mesmo valor. Não tem erro. Não é verdade? Logo, se eu utilizasse a volatilidade histórica no preço da opção, não faria nenhum sentido, porque todo mundo teria o mesmo. Então, o que a gente usa? Não é por isso, né? Mas, óbvio. Mas o que a gente usa? A gente usa, tá, a volatilidade implícita. E aí sim a gente tem que entender que a volatilidade implícita ela é um sentimento do mercado. Como assim, Marcelo? Um sentimento do mercado? Vamos lá.
Quando a gente está falando de volatilidade implícita, a gente está falando, na verdade, de o grau de incerteza do mercado com relação ao futuro de algum papel. Então vamos lá. Quanto mais incerto o mercado estiver com relação ao futuro de um papel, maior é a volatilidade. Quanto menos incerto, menor é a volatilidade. Exemplo, um papel de uma de Tiete 11, tá? De Tietê, que é uma empresa de energia, que é uma empresa com contratos muito longos, com receita muito previsível, com pouca coisa que pode acontecer. Logo, a previsibilidade dessa empresa é muito grande. A incerteza que eu tenho com relação ao futuro dessa empresa também é muito baixa. Concorda? Eu sei como funciona a receita dela. Eu sei a distribuição de dividendos. Eu entendo quais são a demanda dela. Tá? Então, uma empresa como Tietê, ela vai ter uma volatilidade baixa. Por quê? Porque ela é menos arriscada. O mercado tem menos incerteza. Agora você pode pegar, por exemplo, Via Varejo. Via Varejo, para quem não sabe, dona do Ponto Frio, Casas Bahia, né? Uma empresa que tem muita incerteza. Concorda comigo? Eu não sei qual vai ser o resultado de Via Varejo no futuro. Eu não sei o que pode acontecer que vai interferir em Via Varejo. Eu não sei se vai chegar uma nova empresa e vai engolir Via Varejo. Logo, a incerteza que o mercado tem com relação ao futuro de Via Varejo é grande. Logo, atribui-se uma volatilidade grande para esse papel. Marcel, como é que funciona? Como é que funciona, tá? Essa alta ou queda de volatilidade do mercado? Funciona com o mercado. Por que eu falo que volatilidade é vida? Por que eu falo que volatilidade é a coisa mais tesão que você pode olhar no mercado? Porque ele reflete na veia o, o mercado, as notícias. A notícia aparece, o mercado já aumenta a volatilidade. Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Você tem, por exemplo, IRBR. Quem acompanhou IRBR há um tempo atrás, viu que a empresa não parava de subir. A empresa valia R$7, subiu para 10, 20, 30, 40 reais. Era a empresa queridinha do mercado, todo mundo adorava a IRBR. Volatilidade de IRBR era lá embaixo. Previsível, bonita, de seguro. Nossa, todo mundo gostava. Beleza. Quando IRBR bateu R$40, ela tinha uma volatilidade tanto histórica quanto implícita muito baixa. Só que aí veio aquele fundo e falou assim, cara, eu acho que tem algum problema no balanço da empresa. Eu acho que tem fraude no balanço. O que aconteceu com a incerteza do mercado com relação à IRBR? Explodiu. Repara uma coisa, tá? O papel estava há um ano se comportando muito bem, ou seja, com volatilidade histórica ok. Em um dia, o papel caiu de 40 para 30. Você concorda comigo que se eu pegar uma volatilidade de um ano, de 252 dias, onde durante 252 dias o papel se comporte perto da média e em um dia o papel se comporte muito longe da média, a alteração na volatilidade histórica não vai ser tão grande. Concorda? Beleza. O papel caiu de 40 para 30. A volatilidade do papel subiu tipo assim, de 26 para quase 150.
Por quê? Porque o mercado identificou muita incerteza com relação ao futuro. Eu vou mostrar não, eu não vou conseguir mostrar. Deixa eu ver se pensar se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu tenho um relatório de volatilidade. É que como o mercado está fechado e eu estou sem as coisas abertas, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, eu acho. Calma aí. Ó, eu vou conseguir mostrar. Vem aqui. Isso aqui é um relatório de volatilidade que eu uso na mentoria, mas ele é interessante para a gente olhar aqui, ó. Olha o que aconteceu com a volatilidade de Petro, Vale, Tube e Via Varejo, tá? E esse período aqui, ó, eu vou até fazer uma bola nesse período. Esse período aqui é o pico da... eu fiz uma bola com preenchimento, fica difícil, né? Vermelhinho, mais grosso. Aqui, ó. Esse período aqui que eu destaquei, tá? É o começo da pandemia. Olha o que aconteceu com a volatilidade de quase todos esses papéis quando veio a pandemia. Não tem só a ver com a queda do papel. Não tem só a ver com a queda do papel. Tem a ver, tá? Tem a ver com a incerteza do mercado com relação ao futuro. Olha a vol de Via Varejo. A vol de Via Varejo, ela estava aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, na casa dos 55 e ela subiu aqui para 190, quase 200 em pouquíssimo tempo. E veio junto Petrobras, e veio junto Vale, e veio junto Itaú. Tá? Depois, obviamente, essa incerteza foi diminuindo. Tá? Repara uma coisa, que a incerteza... Eu vou até deixar esse gráfico aqui do lado para vocês olharem se eu quiser mostrar alguma coisa. Mas reparem que a incerteza do mercado não quer dizer se o mercado vai subir ou vai cair. Não é isso. É se o mercado está ou não incerto. Se o mercado está incerto, então eu tenho volatilidade. Por exemplo, empresa antes de resultado, antes de earnings. Né? Earnings é quando a empresa vai soltar o resultado. Empresa antes do resultado, a volatilidade aumenta. Por quê? Não é padrão, tá, gente? Eu acho que é um bom momento para você operar a opção, tá? É legal porque você pode pegar ali uma coisinha ou outra, mas, tá? A volatilidade normalmente aumenta, por quê? Porque o mercado não sabe qual é o resultado. O fato é que depois que passa o resultado, ele sendo bom ou ruim, a volatilidade cai. Por quê? Porque o que passou, eu já sei que aconteceu. Ah, mas soltou um resultado muito ruim, a vol não devia subir? Não. Soltou um resultado ruim, mas agora eu sei que ele é ruim. A volatilidade é tipo assim, enquanto eu não sei, é ruim. Ela tá alta. Quando eu sei, por pior que seja, ela cai. Se você olhar o gráfico aqui, você vai ver que em muitos picos, em muitos momentos, se aqui é o pico da pandemia, em muitos momentos a gente tinha um cenário difícil. Hoje a gente tem um cenário difícil. Hoje a gente tem a Índia em colapso, hoje a gente tem a Europa ainda não tão bem, os Estados Unidos bem, né? A gente aqui é mal das pernas para vacinar e a volatilidade está menor. Por quê? Porque a incerteza está menor. Tá? Então, se você perceber, não é o momento de mercado, não é o quanto o mercado espera se vai subir ou vai cair. Porque nesse momento aqui, a incerteza era muito alta e agora, mesmo estando talvez pior a pandemia, né? Agora eu tô com menos volatilidade. Eu já vi uma pergunta aqui. Ó, duas perguntas. Primeiro, como que calcula a volatilidade? Como eu disse, a volatilidade ela é um sentimento. Então, apesar de existir alguns modelos que te ajudam a calcular, tá? A volatilidade histórica do papel é bastante importante para calcular, tá bom? Mas basicamente, você vai ter que a volatilidade ela é o que o mercado está pagando ali nas opções, tá bom? E outra coisa, o Walter falou assim:
A volatilidade maior tá ligado também a quanto vai lucrar em uma opção? Não, não tá ligado a quanto vai lucrar, tá mais ligado à incerteza do mercado, ao preço dela, tá bom? E aí, dado essa explicação que eu demorei um pouquinho mais do que eu queria, tá? A gente chega no Vega, que mede basicamente quanto que o papel vai subir de preço, caso a volatilidade aumente. Bom?